Grupamentos em unidades sempre maiores, o que implica em levar a sociedade para um estado orgânico. Eis que o Evangelho, ensinando, pela máxima do amor recíproco, o sistema da cooperação, tende ao mesmo resultado. Tudo isto confirma a lei de evolução, a qual leva inelutavelmente a sua atuação. Nesta mesma linha de desenvolvimento da vida, inseriu-se o Cristo quando, com base no princípio do amor, iniciou o seu movimento de justiça social, impulsionando os homens em direção a um estado de recíproca compreensão e colaboração, ou seja, para um estado orgânico e unitário da sociedade. É sobre esta mesma linha de evolução que se colocam os ricos hoje em dia, pois numa prova de maior perspicácia, compreenderam que para eles é bem mais conveniente proceder com justiça para com os pobres, favorecendo o movimento da sua ascensão, do que ficar expostos a sofrer periodicamente o impacto de revoluções sangrentas, como direta resposta às injustiças perpetradas. Verifica-se que hoje a luta contra a miséria não é mais entregue à iniciativa esporádica de algum filantropo, pois compreendeu-se que o mal tem de ser curado. Mesmo sem pôr em dúvida o poder da divina providência, prefere-se, hoje, procurar resolver o importante problema pelo caminho da organização social que prevê, provê, educa e regula a reprodução demográfica, dirige e faz render o trabalho. Eis que hoje, encontrando-se o homem num grau mais avançado de evolução, pode realizar uma maior aproximação do que as antecedentes, na execução do princípio de justiça, numa forma que não era viável nos tempos de Cristo. O Evangelho marca, assim, uma primeira etapa deste caminho, a qual outras mais avançadas se sucederiam por lei de evolução. É assim que a lei e os métodos do esse se realizam cada vez mais na Terra. Cristo moderou seu programa de ação renovadora pelas capacidades de atuação do mundo de então. Que ele tivesse enveredado pelo caminho certo comprovam-no as posteriores etapas do progresso, fazendo com que suas ideias germinassem e operassem as mais elevadas conquistas sociais de nossa era, impensáveis sem aquela semente. Não se pode negar que todo o movimento moderno em favor da justiça social encontra o seu primeiro germe no Evangelho. No jogo das compensações que levou avante o programa desta grande meta, Cristo introduziu com a sua pregação o fator espiritual na vida pública. A prescindir do fato de ser este fator alcançável a longo prazo, ninguém poderá negar que o mesmo redundou em poderoso momento para o desabrochar da teoria da justiça social, sobre bases que, apesar de metafísicas e sobrenaturais, penetravam contudo na mente do povo. Com efeito, Cristo oferecia um novo poder aos deserdados, apontando-lhes um Deus que estava ao seu lado, para defendê-los e fazer-lhes justiça. Os romanos tinham a seu próprio serviço os deuses pagãos dentro de uma religião concebida para uso da classe dirigente. Em Cristo os escravos encontraram um Deus próprio, um Deus protetor de todos os pobres para compensá-los da prevaricação dos patrões e dos ricos. Assim, a afirmação que estes devem ajudar aqueles torna-se um princípio religioso, um mandamento de Deus, coisa que, mesmo se realizável, já representava um direito absoluto. Formou-se assim e ficou, mesmo que ao estado potencial, uma carga mental de impulsos reativos tendentes a realizar, como se dará mais tarde, os ditames de Cristo em matéria de justiça social. Eles estabelecem o dever, por parte dos ricos, de dar e o direito, por parte dos pobres, de receber. Esta ideia é como uma semente deixada cair na terra e assim entrou na vida que depois a desenvolveu, uma semente destinada a converter-se em árvore e a dar frutos mais tarde. Com isto traçou Cristo uma trajetória em cuja órbita a humanidade se colocou e continuará a mover-se até o seu ponto de chegada, que é a realização da justiça social. Também esta é um fenômeno da evolução, um transformismo em contínuo desenvolvimento. Tudo é história, não certamente um fato estático, mas um incessante transformismo, pois qualquer imobilidade seria arrastada pela corrente vital e universal.
Assim sendo, é fatal e conforme a lei de Deus que as religiões nasçam e morram sendo substituídas por outras. Eis como se desenvolve a primeira ideia evangélica da justiça social. Uma vez declarado o dever dos ricos de dar, e o direito dos pobres de receber, é breve o passo desta afirmação por outra, em que o rico não cumpra o seu dever de dar, o pobre poderá fazer valer o seu direito de receber, de modo que aquele dever seja cumprido. Por isso, hoje vemos surgir a Igreja dos Pobres como surgiu o comunismo. No passado o pobre era um subdesenvolvido incapaz de fazer valer os seus direitos, sem outra alternativa além da esperança do céu com a qual as classes possuidoras de bens o consolavam. Hoje o pobre despertou, e por ser mais evoluído, tomou consciência dos seus direitos proclamados por Cristo, e está pronto a fazê-los valer na terra, sem se ocupar em demasia do céu. Perante este desenvolvimento, Cristo pode ser considerado o iniciador de um movimento milenário de redenção das massas. Breve é também a distância que separa esta afirmação da outra, pela qual, uma vez reconhecido no indivíduo o direito à justiça social e o de fazê-lo valer, deduz disso o direito de recorrer à revolução, no caso em que tal direito seja conculcado. Verifica-se, assim, que a transição da fase teórica à fase prática procede pari e passo com a aquisição por evolução das qualidades necessárias para a atuação daquele princípio. Sucede isso conforme os planos da vida, porque não se pode admitir que as afirmações do Evangelho tivessem que permanecer apenas como compensações teóricas realizáveis a longo prazo no longínquo reino dos céus. Impunham as leis da vida que, uma vez alcançadas as condições necessárias, aquelas afirmações do Evangelho tivessem que se realizar. Se assim não fosse, dever-se-ia recorrer ao absurdo de admitir que elas não passassem de um falatório vazio para enganar os ingênuos. Exigem, com efeito, as leis da vida que a evolução se faça em direção ao melhor e que não se deixe de despender o esforço necessário à sua realização. O homem deve bater-se para subir. Eis então que os princípios do Evangelho hão de combinar-se com tais leis e métodos, o que significa que não podem deixar de se prolongar num verdadeiro trabalho de conquista. A vida não admite afirmações teóricas de direitos a não ser como um antecedente ao qual há de suceder sua realização prática. A vida é positiva e construtiva e nunca se desenrola em vão. Eis que o Evangelho permanece no seu posto e no seu tempo, assim como as reivindicações operadas pelo homem moderno no campo da justiça social ficam no seu posto em nossos dias. Então o Evangelho há de ser entendido como verdadeiro, também hoje, nesta sua fase de desenvolvimento em que o mesmo problema por ele abordado é de novo enfrentado na fase definitiva de sua realização. É assim que o pobre de hoje pode encontrar no Evangelho uma autorização à conquista do seu bem-estar, uma legitimação do seu esforço para subir. No fundo ele afirma o seu direito à vida, que hoje ele pode fazer valer, por ter alcançado a sua capacidade de conquista e o seu valor lutador, o mesmo que as leis do seu nível biológico exigem para lhe concederem um direito. Neste nível a justiça tem que ser conquistada porque ela é um princípio do S que, para realizar-se, deve vencer as resistências do As, e cumpre ao homem realizar o esforço necessário para conquistar esta vitória. Cada ideal para impor-se na terra deve fazer as contas com as leis do As. É esta a lei da vida. No passado o homem era tão seguro de si que no seu orgulho se julgava a única criatura de Deus, objetivo da criação, rei do universo. Tal homem se julgava tão importante a ponto de se imaginar que o único Filho de Deus teria assumido a sua forma corpórea para fazer-se matar por ele. E isto o homem teria feito para fazer-se por ele redimir gratuitamente das suas próprias culpas e assim ser salvo à custa de outrem. Tal homem julgava que tudo tivesse sido criado, plantas, animais e até as estrelas, somente a serviço dele, os primeiros para alimentá-lo e as segundas para alegrar-lhe a vista. Se as galinhas tivessem sido mais fortes a ponto de subjugar um homem,
elas teriam acreditado que Deus tivesse criado o homem para servir-lhes de alimento. Hoje esta velha forma mental está desmoronando, para dar lugar a outros descortinos. Cada período histórico representa uma fase de desenvolvimento e pode imaginar-se como uma faixa contendo um preponderante número de exemplares de um determinado tipo biológico. Nos tempos de Roma e das invasões bárbaras prevaleceu o guerreiro, primeiro para construir o império, depois para invadi-lo. Na Idade Média temos a Era dos Santos, posteriormente no Renascimento, a dos literatos e dos pintores. No século XIX é dos músicos. Hoje a vida atravessa a faixa da ciência. Esta estabelece o predomínio da positividade e da organicidade, erguendo uma forma mental prática e construtiva em cada campo, que vai das expedições espaciais à organização do trabalho, produção, comércio, economia das nações, direitos e deveres da justiça social, etc. Quem sabe quão mais avançada a faixa alcançar a vida nos séculos futuros. Concluindo, o verdadeiro Evangelho, o mais completo é aquele representado não só pela forma que assumiu nos tempos de Cristo, mas por todas as formas que o mesmo vem assumindo no decorrer dos anos, e que são oferecidas à vida que caminha. Esta tem seus fins e para alcançá-los adota princípios e métodos diversos. Veste-se de várias formas, adaptando-se aos tempos e às condições de ambiente. O seu objetivo é realizar a justiça social, porque isso significa a realização do princípio da justiça da lei, que representa em direção ao qual avança a evolução. Cristo expressou essa tendência na forma ideal e pacífica das compensações ultraterrenas, enquanto as outras revoluções, até a comunista, expressaram a mesma tendência na forma tangível e violenta de compensações terrenas. Trata-se, contudo, do mesmo princípio de justiça social que se vai realizando sempre mais, como quer a vida, passando assim do céu à terra, da teoria à prática. Tal fenômeno não é contradição mas transformação, porque entre as formas sucessivas permanece um fio condutor constante que do mesmo é a alma, o cerne, que neste caso é a vida que avança em direção a uma meta estabelecida, assumindo formas diversificadas em cada fase do seu desenvolvimento. Via de regra olha-se para a forma e não para a substância do fenômeno. Mas este permanece o mesmo. E sempre a justiça social que avança, trata-se sempre da progressiva realização do mesmo princípio. O mesmo sucede com a pessoa humana. Ali existe o eu individual que é a alma do fenômeno e funciona como fio condutor constante, sempre o mesmo, embora mude sua forma de criança a adulto, a velho. Também neste caso há um só fenômeno representado pela vida que caminha, pois o menino, o adulto e o velho são as três fases da mesma verdade em evolução. Estamos no mundo do relativo e ninguém pode subtrair-se ao transformismo. Então de toda a verdade não vemos senão momentos sucessivos, e ela é dada pela soma de todas as verdades relativas, cada uma das quais se vai transformando na seguinte, é verdadeira em relação ao seu tempo e ambiente, mas não é verdadeira em outro tempo e em outro ambiente. E quando ao longo do caminho da evolução uma verdade fica superada, a vida a rejeita porque não lhe serve mais. 14. A economia do Evangelho. O Evangelho e a lei. Aparente inaplicabilidade da doutrina de Cristo à realidade da vida. A propósito do Evangelho suicídio. Acerca da importância de compreender. Depois de ter procurado delinear e compreender a figura do Cristo na primeira parte deste volume, persistiremos ainda no estudo de sua doutrina exposta no Evangelho iniciado nos 5 capítulos anteriores. Neles abordamos o problema econômico e o da justiça social. Tomemos agora em exame o problema tão controvertido da não resistência, este também fundamental no Evangelho, além de ser bem atual em nossos dias. Como o leitor pode ver, não entramos nos detalhes do Evangelho, mas dele colocamos em evidência alguns pontos mais salientes e vitais, que mais de perto atingem o homem de hoje.
Não é nosso fim oferecer a tradicional explicação do Evangelho, que repete lugares comuns, mas discutir e melhor compreender alguns princípios excepcionais nele propostos, estudando sua aplicação em nosso mundo moderno, mesmo se eles possam parecer absurdos e irrealizáveis. Para chegar a isto reputamos oportuno sobrevoar, numa visão de conjunto, as particularidades daquela revelação para colher, da mesma, os princípios gerais. Procuramos, assim, ir além de uma mera interpretação literal, para alcançar uma visão de conjunto segundo o Espírito. Assumimos, assim, como ponto de referência não a lenda ou as tradicionais superestruturas de índole mítica, que em nada ajudam o verdadeiro conhecimento da verdade, mas a lei de Deus que é ao mesmo tempo uma realidade biológica, um fato positivo e um fenômeno constante, por isso, experimentalmente controlável. Só assim certas contradições entre o Evangelho e a vida poderão ser superadas, permitindo que o aparente absurdo de certos trechos dessa revelação se torne compreensível conforme a lógica, em harmonia com a realidade da vida. A lei oferece vantagem, apesar da mudança das formas, de ficar sempre presente e atual em qualquer tempo, de modo que um evangelho compreendido em função dessa lei pode permanecer perfeitamente verdadeiro e realizável até neste nosso ambiente social, tão diferente em relação ao do tempo de Cristo. Só assim a sua doutrina pode permanecer viva e atual também em nossos dias. Nem se objetará que, reportando-nos à lei, nos afastamos do Evangelho, porque também Cristo se referia substancialmente à lei todas as vezes que se dirigia ao Pai Celeste. Por isso ele não poderá nunca ser justamente entendido senão em função daquela lei, que é o Pai. É assim que falando do Cristo só podemos continuar a falar da lei, porque esta abraça tudo, nem poderia deixar de abranger também Cristo, cuja razão de ser jamais poderia deixar de pertencer e ser regida pela técnica funcional da grande lei cósmica. E Cristo nos dá disso plena confirmação ao colocar-se em posição de total obediência perante o Pai. É, portanto, com a lei, que Cristo vive em constante relação, como perante seu fundamental ponto de referência. E quando ele expõe a sua doutrina, mostra-nos com isso que primeiramente compreendeu a lei para si, depois ensinou aos outros, ao mesmo tempo em que a viveu aplicando-a a si próprio e dando assim a todos a possibilidade de imitar seu exemplo. É assim que não se pode falar de Cristo sem falar também da sua lei, porque é esta que nos dá a chave para compreender o Cristo. Com efeito, não existe nenhum fenômeno cujo exame não nos obrigue a procurar sua lei, cujos princípios são reconhecíveis em cada momento, porque ela é a própria atmosfera na qual se insere o funcionamento da vida. Não há dúvida de que o homem acaba com seus erros, por desviar ou sustar a ação da lei, mas é também evidente que, embora julgue isso possível, não o consegue nem pode consegui-lo. E mesmo quando começa a penetrar na lei com os olhos abertos para captar-lhe a estrutura, envereda por um caminho de pesquisa que não acaba nunca. Quem trata os velhos temas com a velha forma mental, pode acabar iludindo-se com tudo que foi dito, nada mais havendo a acrescentar. Mas, desde o momento em que se começa a investigar no campo da lei, a cada passo se revela um novo horizonte. Cada vez mais acreditamos ter visto tudo e depois verificamos que há ainda tanta coisa a dizer e que não existe assunto algum que não se prenda à lei, fenômeno nenhum de cujo desenvolvimento ela não contém os princípios diretivos, dela proporcionando-nos sempre novos aspectos. Assim, também o Evangelho nos reporta a lei, nem pode ser compreendido senão em função dela. Todos os fatos se correlacionam entre si, reconduzidos pela lei à unidade, de tal forma que se nos apresentam cada um como uma ramificação do mesmo tronco unitário. Segue-se daí que não se pode tratar de nenhum deles sem que sejam chamados em causa os assuntos afins, que por isso reciprocamente se entrosam, sendo necessário explicá-los, mesmo se não aparentem relacionar-se com o Evangelho.
Isto é exatamente o que deveremos fazer, se quisermos ser completos, exaustivos e convincentes. Voltemos ao Evangelho. Continuemos a escolha entre os seus pontos mais significativos e controvertidos, para procurar compreendê-los com a forma mental moderna e assim tornar possível sua aplicação em nosso mundo, hoje tornada difícil e decepcionante por incompreensão do assunto. No Evangelho encontramos, associados por afinidades, dois gravíssimos problemas, o da não resistência e o da não previdência, na busca dos meios necessários à vida. Eis como o Evangelho se expressa: a quem te bater numa face oferece a outra, e a quem te levar a capa dá-lhe também a túnica. Dá a cada um o que te pedir e não contestes o que te pertence de quem te o rouba. Depois de tais afirmações, o Evangelho explica como resolver as consequências de tal conduta. Não vos preocupeis dizendo: o que comeremos ou o que beberemos, e de que nos vestiremos. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas estas coisas. Vós, portanto, procurai sobretudo o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, pelo amanhã. Não acumulai tesouros na terra, mas acumulai, pelo contrário, tesouros no céu. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, a salvará. No Evangelho estes conceitos não são expressos só nessas frases isoladas, mas a eles corresponde o espírito de toda a doutrina de Cristo em matéria sobre a qual ele retorna com insistência e clareza. Não há, portanto, dúvida de que este é o seu pensamento. Assim, a hipótese de que não seja este o seu pensamento não é aceitável. Excluída toda possibilidade de evasão, devemos então aceitar tal pensamento qual ele é. Ora, não existe homem algum, que por pouco que conheça a realidade da vida, não veja imediatamente a inaplicabilidade de tais princípios em nosso mundo. É um fato positivo de cotidiana experiência que a vida na Terra se baseia na lei biológica da luta, isto é, na moral bem diversa do mais forte, para o qual o que mais vale é ser vencedor. Então ficamos estupefatos perante uma tão decidida proposta de absoluto emborcamento dos métodos seguidos pela vida no seu normal funcionamento. É um fato que os métodos aconselhados pelo Evangelho revelam-se desastrosos, para quem os adota na prática. Mas como então é possível, se eles são propostos por uma fonte tão prestigiosa, que sejam devidos a uma total ignorância daquilo que de fato é nosso ambiente terrestre? Que economia é essa do Evangelho? Como pode Cristo propor um tipo de conduta que está nos antípodas da realidade de nossa vida e das leis que a regulam, sendo estas também por Deus permitidas? Como pode Cristo ter cometido o erro de levar-nos à falência por aconselhar-nos métodos todos inaplicáveis, porque é em plena contradição com aquilo que caracteriza o mundo em que vivemos? Não há dúvida que por esse aspecto o Evangelho se nos apresenta como um absurdo. Pois, deste modo, o anseio que induz o Cristo a nos fazer ascender do esparoeste, não difere de uma febre de superação que leva à morte. Mas assim, em vez de servir para a evolução, este ideal revela-se destrutivo e antivital, e deveríamos, por isso, ter o dever de repeli-lo. Vejamos como funciona a vida. Quais são as suas leis e métodos? Para ela, o assalto e a guerra são meio normal para medir com a vitória o valor dos indivíduos como dos povos. A economia do mundo baseia-se no cálculo egoísta do Thucydides. Em biologia, o organismo que não sabe lutar e vencer contra o assalto de um micróbio é um fraco, um doente, que a natureza procura eliminar. Entretanto, no campo social, o Evangelho exalta como virtude tão perniciosa as abdicações perante um inimigo. Mas então, ele contra a vida. Em suma, enquanto o impulso da defesa na luta é vital, é uma posição biologicamente justa, fazer o contrário deveria ser fraqueza, doença, ou seja, uma posição biologicamente deteriorada. De fato, a vida trata como vencido aquele que não sabe resistir na luta e, porque vencido,
o condena a sofrer disso as consequências dolorosas, para que aprenda a resistir, lutar e vencer. Isto é aquilo que a vida deseja e que nos ensina a fazer no nível biológico em que vivemos. Parece, portanto, loucura pretender que o homem possa viver conforme leis de um plano evolutivo mais alto, superior àquele que hoje se lhe condiz de acordo com o caminho que percorreu. A contradição entre os dois sistemas de vida parece evidente e insanável. A distância entre a doutrina ideal de Cristo e a realidade da vida parece demasiadamente grande para que os dois sistemas possam avizinhar-se e conciliar-se. Ora, de que maneira se tentou enfrentar na prática este grave problema? Apenas, rodeou-se a dificuldade com uma escapatória. Tendo se deparado com a inaplicabilidade do Evangelho, devido à oposta estrutura das normais leis biológicas, os seguidores do Evangelho o aceitaram e pregaram como teoria ideal, mas sem aplicá-lo na prática dos fatos. Tal é, pois, o método vigente, o da hipocrisia. Cumpre, contudo, reconhecer nesse método o mérito de ter permitido ao Evangelho sobreviver na Terra, apesar de tudo, o que seguramente não teria sido possível se o mesmo tivesse sido levado a sério. Se a vida permitiu tal solução é porque isso era útil, não havendo outra alternativa possível dados os elementos em jogo. Porém, com tal solução a contradição permanece, e com a agravante da incompreensão e da mentira. Tal solução não é honesta. Quem quiser ser honesto não resolve o problema por meio de escapatórias, mas o enfrenta sinceramente. Então, ou o Evangelho é verdadeiro e aplicável, ou não e se torna inaplicável. Logicamente, uma coisa não é ilícita se partirmos da convicção de ela não ser verdadeira. Quem é honesto jamais usa o método de pregar o Evangelho como verdadeiro, para depois não o aplicar. Insistimos, então, em perguntar: é porventura possível que o Evangelho não seja verdadeiro? Diante de tal dúvida, a primeira coisa a fazer é procurar compreender. As aludidas contradições e inconciliabilidades não dependem por acaso do fato de o Evangelho aparecer utopia só aos nossos olhos míopes, embora contenha grandes verdades. Ora, não será que tais princípios do Evangelho nos aparecem absurdos unicamente porque vistos relativamente ao nosso mundo, nível evolutivo e forma mental? Mesmo sendo inegável que um Evangelho vivido com plenitude, no ambiente terrestre, aparece como um suicídio a um homem comum, será que isso corresponde à verdade? Ou haverá no problema outros elementos que nos escapam e que o transformam? O que nos faz pensar que assim seja são as resolutas afirmações de Cristo, que certamente devia saber muito mais de quanto nós conseguimos compreender. Daí a necessidade de compreendermos o que Cristo queria dizer para realizar a sua doutrina em nosso mundo, que é tão distante dela. Daí a necessidade de compreendermos como ele pudesse falar daquele modo e por que, pondo-se em aparente contradição com as nossas leis biológicas. O que pode fazer aparecer o Evangelho como um absurdo inatingível porque é em contradição com aquela realidade, são as consequências catastróficas a que na prática pode conduzir, quando seja aplicada sem o necessário entendimento. É este fato que então sugere o método da hipocrisia, induzindo a recorrer ao mesmo também aqueles que, tendo tentado viver o Evangelho, ficaram, depois, espantados com as consequências práticas de tal tentativa. E é assim que somos reconduzidos à posição híbrida da mentira, exatamente quando mais precisaríamos afastar-nos dela. Ora, encarado de um ponto de vista mais profundo, o Evangelho representa uma técnica econômica sutil, que é necessário compreender e saber manejar, se quisermos evitar que o uso errado do mesmo nos leve a resultados negativos. E o Evangelho não pode ser culpado por esses resultados e sim a nossa própria ignorância. Como triste consequência, podemos jogar fora, por falta de compreensão, uma doutrina tão preciosa e tão necessária à vida como a do Evangelho. É necessário, pois, compreender que o Evangelho é uma expressão da lei,
contendo verdades válidas para todo tempo e lugar. Eis então que, se compreendido na sua essência, pode o mesmo conservar sua atualidade e ser vivido também hoje em vez de ser considerado, como se costuma fazer, à guisa de uma bela fábula de outros tempos. Ora, pela própria razão de ser que deu origem ao Evangelho, é nosso principal objetivo fazê-lo hoje reviver, enquanto parece estar para morrer. Só um Evangelho compreendido em relação às leis da vida, quais as vemos funcionar, é que pode ser aceito pelo nosso mundo de hoje. E é bem este o objetivo que nos propomos alcançar. O Evangelho expressa um outro tipo de economia, diferente da humana usual, regulada por outras leis, adaptada a outras posições biológicas e morais, a outros modos de comportamento. Mas então, se este outro tipo de economia existe, em que consiste ele e por qual lei é regulado? Procuremos então estudar o fenômeno a fim de compreendê-lo. Assim, qual poderá ser o significado de uma tão categórica proclamação daquilo que na Terra é utopia, como e segundo a qual se considera possível se alcançarem os meios para sustentar a sua própria vida, gratuitamente, por acréscimo, desde que se procure o reino de Deus e a sua justiça? Ora, tal método aplicado na Terra pareceria levar à falência. Mas não será que encarando o problema dentro de uma visão mais compreensiva, também a solução se torna diferente? Com efeito, não podemos pretender que as principais leis biológicas do planeta por nós conhecidas esgotem todas as possíveis realizações da vida ao longo do seu caminho evolutivo. Eis que é necessário se admitir a possibilidade de diversos ambientes, leis e respectivos tipos de economia de vida. Assim sendo, o ponto de referência para a avaliação do Evangelho pode ser um plano evolutivo mais avançado, o que se costuma chamar de céu, e os dois tipos de economia biológica que aludimos são próprios de dois diferentes planos evolutivos, ambos verdadeiros, mas cada qual em relação ao ambiente que lhe é próprio. Eis então que o absurdo e a contradição acima referidos ficam resolvidos, explicados e assim desaparecem como tais. O plano evolutivo humano apresenta-nos a economia do as, que a este ambiente se adequa, enquanto a economia do Evangelho pertence, pelo contrário, ao plano evolutivo super-humano, do tipo SI, e por isso que elas são tão diferentes, opostas, antinômicas. E se o Evangelho na Terra nos aparece como uma absurda utopia, uma espécie de emborcamento da economia do mundo, é porque ele representa a economia do céu. Trata-se então de compreender em que consistia, como possa existir e como funciona uma economia não mais baseada sobre os valores materiais terrenos, mas sobre outro tipo de valores, espirituais e eternos. Isto nos constringe a abordar separadamente as duas questões, a da não resistência e da aparente imprevidência, o que será feito em dois capítulos distintos, começando por esta última questão. Passaremos, em seguida, a afrontar o problema da violência. 15. Valores terrenos. A questão da não-previdência. Objeções e esclarecimentos. O novo tipo de técnica protetora e os dois distintos métodos de vida, com seus respectivos tipos de economia, o do involuído e o do evoluído e seus análogos sistemas bancários de administração. No trecho do Evangelho referido no precedente capítulo, Cristo revoluciona as usuais normas da previdência volvidas a evitar que falte o necessário no amanhã, deixando isso nas mãos de Deus. Esta evangélica aparente imprevidência consta de 4 afirmações contidas no trecho citado. A primeira diz para se dar até a túnica a quem pede o casaco, a segunda diz para dar a quem pede e para nada reclamar dos próprios pertences se alguém dos mesmos se apoderar. Isto significa ficar despojado de tudo. A terceira diz para não acumular tesouros sobre a terra. A quarta conclui dizendo que se quisermos salvar a nossa vida perderemos. Isto significa que não a devemos preservar. Resultado final: perder tudo, ficar sem meios e sem vida. A intenção é clara.
Cristo diz para não nos preocuparmos, o que é um convite a não exagerarmos na previdência. Não tenho razão para fazê-lo senão devo interessar-me pelo amanhã. Mas na terra isto se chama de imprevidência e ela é o defeito dos inconscientes que a vida castiga por isso, fazendo-lhes faltar o necessário. O homem comum, a despeito da palavra de Cristo, bem sabe por dura experiência que o amanhã chega e que se não tiver sido previdente pagará caro por isso. Daqui o contraste entre evangelho e realidade e a natural desconfiança que tais conselhos provocam. É inconcebível na terra uma classe de imprevidentes, que, sem se preocuparem com nada, sejam gratuitamente previstos de tudo. No entanto, Cristo, prevendo as objeções que as suas audazes afirmações podem provocar, porque ele próprio reconhece a presença das necessidades materiais do homem, oferece uma solução que na prática parece ainda mais estranha do que a contida em tais afirmações. Com efeito, para fugir às desastrosas consequências do aludido desprendimento, Cristo nos oferece um remédio mediante o seguinte raciocínio. Olhem, nos diz, que não estáis sós, pois hectares um Pai que provê a tudo. Então o problema das necessidades materiais se resolve não lutando para prover as próprias necessidades, mas vivendo como quer o Pai, segundo a justiça, pois não há, em seu reino, outra alternativa. A afirmação é grandiosa, de dimensões cósmicas, tanto que ficamos arrebatados quando se consegue entendê-la como uma realidade. Mas em geral não se chega a tanto, imersos como estamos na miséria das competições cotidianas. Como conseguir excogitar uma solução a partir de relações desta magnitude? Mas, em vez de entregarmos-nos a tão árdua tarefa, logo procuramos uma escapatória. E se o Pai não provê? Trata-se de uma fonte de abastecimento para nós demasiadamente transcendente para que, com efeito, possamos confiar nela sem reservas. E mesmo que, perante a mesma nós pudéssemos pretender direitos, como poderíamos fazê-los valer? Pois, nossas necessidades são imperiosas e inexoráveis. Assim sendo, essa ideia de se recorrer ao Pai é certamente um caminho bem peregrino para se palmilhar. Além do mais, toda essa gratuitidade para o conseguimento de coisas dadas por acréscimo, não só é ofensiva ao nosso natural sentido de justiça. E perante a diuturna constatação do fato de pouco ou nada conseguirmos gratuitamente, não torna tais afirmações inverossímeis, e, portanto, inaceitáveis. Mas, em vez de perdermos-nos no beco sem saída de tais objeções, ou na busca estéril de aparentes contradições, procuremos compreender antes de tudo, para conceder a sua ajuda, o Pai põe condições, as quais são de extremo valor moral, procurar o reino de Deus e a sua justiça. Ora o Pai, para quem compreendeu como estão as coisas verdadeiramente, não é nenhuma construção imaginária, fora da realidade. Ele é a lei, a qual é sempre viva e vigorante entre nós e em nós, de modo a poder experimentalmente controlar sua presença e seus efeitos em cada lugar e momento. Então receber do Pai ajuda por acréscimo, não significa nenhuma dádiva arbitrária ou imerecida, mas o ter ganho aquela ajuda com observância da lei, ou seja, operando disciplinadamente dentro da sua ordem. Eis então que aquelas palavras do Evangelho adquirem um significado concreto, bem compreensível e correspondendo à justiça. Há, desse modo, um fato novo. Os princípios da lei são expressos como revestidos de forças em movimento, e cujos equilíbrios e deslocamentos são exatamente definidos e calculados, dirigidos por uma organicidade inviolável. Tudo isto é necessário, pois, se o universo não fosse dirigido por essa lei, desabaria no caos. Eis então que o recolher os efeitos das causas acionadas por nós, é fatal e, por isso, garantido. É assim que podemos ter a segurança de recebermos tudo o que ganhamos. Esta segurança constitui-se no direito de obter a recompensa merecida, isto é, a ajuda do Pai, quando se viveu conforme a justiça, aplicando a sua lei.
Tudo isto é inexorável, seguro, justo, sem arbítrios, inelutável, com resultados positivos segundo um cálculo sublime. Agora compreendemos: procurar o reino de Deus e a sua justiça significa em substância viver com retidão, admitindo, também, que o homem honesto cumpra espontaneamente o seu dever de trabalhar. Ora, a quem cumpre este dever, ainda que não se preocupe com a manha, é bem difícil que venha a faltar o necessário. Então, logo que se compreende o mecanismo da lei e se entra a funcionar segundo a sua ordem, até o problema das necessidades materiais que tanto nos fatiga, tende a ser implícita e automaticamente resolvido. Eis então que o evangélico não vos preocupeis com a manha, logo assume bem outro significado. E então, aquela frase não significa mais imprevidência, exprimindo, pelo contrário, um diverso tipo de previdência, conduzida com uma outra técnica, realizada em função de outras perspectivas. Assim sendo, o Evangelho, bem longe de defender a imprevidência, visa eliminar a ânsia que frequentemente acompanha o exercício da previdência humana. Cristo nos diz que para ser previdente não é necessário estar angustiado, pois, a ânsia que frequentemente introduzimos em nosso trabalho, é uma força negativa que, como uma nuvem negra, obscurece a compreensão e estorva as diretrizes, diminuindo a produtividade. O Evangelho de fato tenciona libertar-nos de uma demasiada preocupação, não nos aconselha a imprevidência. Somos nós que tomamos o triste hábito de associar os dois fatos, previdência e preocupação, a isso induzidos pelas duras condições da vida. Quem compreender a técnica funcional deste fenômeno sabe que a promessa do Evangelho, por mais estranha que possa parecer, será mantida. Esta sumária colocação do problema já nos faz pensar que estamos perante um novo tipo de técnica protetora, que a vida utiliza em sua defesa, ao longo da escala da evolução, quando as diferentes condições ambientais devidas a um mais avançado grau de civilização o permitem. Propomos-nos agora aprofundar o conhecimento desta técnica, observando-lhe a estrutura e o funcionamento apoiados naquela que melhor conhecemos por ser a que a vida utiliza para proteger-nos em nosso nível evolutivo humano. Trata-se de dois métodos de vida diversamente progredidos e aperfeiçoados, que representam dois diferentes modos de resolver o problema da sobrevivência, o primeiro tendo as características de luta, da desordem, da incerteza e do esforço, que tanto mais se acentuam quanto mais por involução se desce. O segundo, tendo as características de tranquilidade, da ordem, da segurança e da facilidade, que tanto mais se acentuam quanto mais se sobe com evolução. Este exame nos fará compreender a lógica da utopia evangélica, o profundo significado de tão estranhas afirmações, mostrando-nos a possibilidade da sua aplicação prática também na Terra. Poderemos assim transferir o Evangelho da evanescente esfera da poesia e da fé, para o terreno sólido da realidade vivida. Poderemos assim conhecer, em relação ao mundo em que vivemos, aquilo que é de fato o reino de Deus, a que constantemente se refere o Evangelho. Aqui, poderia alguém retrucar, deve-se precisamente a esta diferença de nível evolutivo o fato de este novo método não ser aplicável na Terra, onde a vida só pode manifestar-se na forma proporcionada ao grau de evolução avançado. Ora, este mesmo fato nos diria que cada indivíduo só pode estar sujeito à lei do seu plano de evolução e a nenhuma outra, enquanto pertencer a um dado tipo de lei segundo a qual funciona a vida de cada indivíduo. Seria um fato estritamente pessoal deixado ao grau de desenvolvimento alcançado por ele independente do alcançado pelos outros. Entretanto, ninguém pode impedir que da massa dos involuídos vejamos emergir casos isolados de evoluídos, lançados pela vida com antecipação em direção ao futuro, precisamente com o objetivo de tentar uma realização de superação. Eis então que tais evoluídos devem estar sujeitos à lei do seu próprio plano e não àquela das massas involuídas. Eis qual a razão do contraste,
que havíamos explicado acima entre a lei humana das pessoas na Terra e aquela sobre-humana apontada por Cristo. Trata-se de indivíduos pertencentes a diferentes planos de evolução, dirigidos, portanto, por leis diversas e, por isso, contrastantes. A ideia de céu, de reino de Deus traduzida em termos positivos e racionais significa a altura alcançada ao longo da escala ascensional da evolução, dirigida em direção ao S. Eis então que podemos ter indivíduos cuja lei natural por suas qualidades e nível biológico, coincida com o Evangelho, com sua técnica de defesa e com sua singular economia baseada no dar em vez de tirar. E aquela baseada no acumular tesouros no céu e não na terra, no perder a própria vida para salvá-la. E, enfim, a economia baseada no não preocupar-se com amanhã, mas só com a procura do reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que tudo será dado, depois, por acréscimo, pelo Pai Celeste. Eis então que também na terra, para indivíduos chegados ao nível do Evangelho, este pode ser posto em ação e funcionar como lei de vida e normal, um método de defesa em contraposição à lei da luta para os evoluídos em fase de menor progresso. E assim haverá de ser na ordem universal porque cada indivíduo se encontra ligado à lei particular que corresponde à sua natureza. O evoluído, pelo menos enquanto não evolve, não pode aplicar a lei do Evangelho porque esta nas suas mãos não funcionaria. Para que isso pudesse acontecer seria necessário que o mesmo possuísse uma estrutura adequada, não dispondo da qual, ser-lhe-á necessário construí-la evoluindo. E trata-se de uma conquista lenta e fatigante, como se requer na ordem universal, que não funciona por saltos, mas por graus, mediante lenta maturação. Isto é de fato aquilo que vemos acontecer. Assim sendo, o cristão, colocado perante a escolha, ou Evangelho sacrifício, crucificação, ou Evangelho hipocrisia, é compreensível que numa fase de relativo avanço espiritual, tenha escolhido o segundo. E, contudo, inegável que esta forma hipócrita de aceitar o cristianismo não deixou de tornar-se útil por ter permitido que a mesma doutrina pudesse se implantar paulatinamente e sem grandes alardes no coração dos homens. Pois, de outra forma, o materialismo e a selvageria imperantes neste mundo materialista teriam extirpado de uma vez como doutrina não só incômoda, mas nociva a esta mesma sociedade ruim. E assim, esta forma de hipocrisia mais ou menos disfarçada não deixou de fazer com que a sublime doutrina do amor que ainda hoje continua sendo considerada como utopia pela maioria dos humanos, possa num amanhã não longínquo converter-se em realidade viva e operante e servir como regra de ação para a inteira humanidade. Certa vez, por estar eu defendendo o Evangelho, fui exprobrado da seguinte maneira: cuidado, pois, o Evangelho mata. E de que morte? Ao que respondi: não é o Evangelho que mata, e sim, os homens que, pertencendo a outro nível de evolução, procuram suprimir quem quer aplicar a doutrina do Cristo. Com certeza, um cristianismo feito de verdadeiros cristãos, isto é, imitador de Cristo, praticando o Evangelho com plenitude, seria composto de mortos, de mártires na cruz. Eis porque o cristianismo, se pretende existir sobre a terra, não pode ser integrado de verdadeiros cristãos, mas só de cristãos aparentes, na melhor hipótese, de aprendizes de cristãos que procuram exercitar-se na sempre renovada tentativa de aplicá-lo até os limites de suas possibilidades. Sendo esta a estrutura do fenômeno, mas não se pode obter sobre a terra. Este é o reino do As. É então natural que se expulse de seu ambiente quem queira pertencer. Pelo contrário, ao esse verdadeiro cristianismo é para fazer aquilo que Cristo fez, isto é, para fugir do mundo inimigo, para ele superado. Para quem está maduro, não há nada melhor, porque tal afastamento é vida que triunfa ressurgindo no essa-hora. Para os imaturos isso só significa morte, porque nesse seu nível são ignorados tais superamentos para uma vida mais alta. Cristo, então,
para o homem de tipo corrente sobre a terra, não é aceitável como realização imediata, pois esta aniquila o imaturo, mas apenas como uma meta excelsa e longínqua em direção à qual se dirige, e que por ele entrevista apenas como um farol a iluminar o seu caminho. Este mesmo homem, enquanto aguarda, encontra-se, na terra, no seu justo lugar, a ele proporcionado, onde pode cumprir o seu trabalho de amadurecimento e percorrer o seu caminho contentando-se com paulatinas aproximações da realização do ideal de Cristo. É próprio da lei que cada ser ocupe o posto que lhe compete, conforme o seu valor. Por esta mesma razão, encontramos, neste nosso mundo, de um lado uma elite de evoluídos, de santos, de heróis, de gênios, de super-homens que, por serem maduros, viveram o Evangelho, e do outro os imaturos que os admiram e veneram, encarando-os como modelos, que tanto quanto possível, procuram imitar, mesmo se, não o conseguindo, esta sua tentativa se reduz apenas a uma aparência que é quase uma mentira, aludindo, aqui, a leis proporcionadas à posição evolutiva do indivíduo. Queremos falar de aspectos particulares e parciais da lei de Deus, relativos ao caso tomado em exame. Dentro da grande lei o Evangelho representa uma fase de evolução mais avançada em relação à que é representada pela particular lei biológica do atual nível humano. Quando a humanidade alcançar aquela mais avançada fase de evolução, os princípios do Evangelho inteligentemente entendidos serão a lei de todos, e será, assim, realizado o reino de Deus. Podemos, agora, compreender em que este reino consista. Tratar-se-á de uma civilização mais avançada em relação à nossa, na qual a humanidade se moverá disciplinada na ordem da lei, organizada segundo princípios de retidão, conforme a justiça. Dever-se-á alcançar, assim, o resultado a que este método de vida não pode deixar de conduzir e que está precisamente implícito neste sistema, o previsto pelo Evangelho, onde nada nos falta, tudo nos vindo às mãos por acréscimo. Então, mudado o homem e o seu sistema de vida, o Evangelho não será mais uma utopia, mas uma esplendorosa realidade. Para melhor compreender de que se trata, procuremos distinguir os dois tipos de economia correspondentes aos dois métodos de vida, e os resultados a que os mesmos conduzem. A razão pela qual a lei responde à ação do indivíduo em duas formas tão diversas, está no fato de que este, conforme o seu grau de evolução, se move em direção à mesma, de modo diverso. Este é tanto mais indisciplinado e agressivo, quanto mais evoluiu para o as, tanto mais é harmonioso e obediente quanto mais evolui para o S. É claro que as respostas da lei resultam proporcionadas a este comportamento. No primeiro caso o indivíduo vai contra a corrente da lei, que por isso o bloqueia. No segundo caso ele vai com aquela corrente que portanto impulsiona para a frente e o favorece. Eis que o tratamento que recebemos depende de nossa conduta. E assim que o caso limite de uma péssima conduta é o de provocar como ser feito, a absoluta falta de tudo, enquanto o caso limite de uma ótima conduta é o de produzir, como efeito, a gratuita abundância. Explicam-se, deste modo, as estranhas afirmações do Evangelho, porque se vê qual é a lógica que as fundamenta. Explica-se também porque em nosso mundo sucede o contrário do Evangelho, e como, por este fato, sejamos induzidos a crer que seja este uma absurda utopia. Mas o absurdo não está no Evangelho, e sim em nossos olhos que, sendo filhos do as, veem tudo pelo avesso. Na realidade tudo corresponde a um princípio de justiça, segundo o qual funciona a lei. Ela é um equilibrado mecanismo de ações e reações, proporcionados às posições evolutivas e portanto ao respectivo comportamento do indivíduo. O absurdo que o mundo vê naquelas afirmações do Evangelho é o de poder receber algo por acréscimo, gratuitamente, porque aquele procurar o reino de Deus e a sua justiça, no ambiente terrestre, dadas as suas leis, não representa um meio apropriado para ganhar algo.
É certo que o Evangelho põe uma condição e com isso estabelece a necessidade para o indivíduo de mover uma causa e obter aquele efeito. Mas a forma mental humana é produto de experiências de todo inadequadas a construir uma tal conexão de ideias. Aquela que se estabeleceu na Terra é o fruto de experiências opostas, isto é, de revolta contra a lei, para violá-la, e da respectiva resposta da lei, sob forma de dolorosas lições corretivas. Podemos agora dar-nos conta da estrutura dos dois métodos de viver e de operar, e compreender as duas diversas lógicas que os regem. Embora correspondam ao mesmo princípio de justiça que é fundamental na lei, elas são muito diferentes na forma de ação e reação, de modo a resultarem irreconciliáveis. Mas isto também é lógico, porque num caso se trata de ação e reação de tipo AS, e no outro de ação e reação de tipo S, dois universos de que já apontamos as opostas características. Eis que quando colocamos cada coisa no seu devido lugar, tudo resulta racionalmente justificado. A economia do evoluído, de baixo nível biológico, é uma economia de assalto e de abuso, portanto de injustiça, o que coloca o indivíduo que aplica sempre em déficit para com a justiça da lei. Há sempre uma lesão de direitos de outrem a reparar. Esta é uma economia de pecado, que não pode conduzir senão à penitência, por débitos que não podem permanecer insolutos. Trata-se de uma economia negativa, improdutiva, famélica, somente de destruição. A humanidade presa nesta engrenagem deve arrastar-se carregando nas suas costas o imenso peso desta negatividade. Pretenderia derrubar a lei, mas, pelo contrário, derruba-se apenas a si mesma, de modo que, sedenta de felicidade, se encontra carregada de sofrimentos. É esta a economia de nosso mundo. A economia do Evangelho é do evoluído, de alto nível biológico, e se poderia chamar a economia do justo. Ela é feita de ordem e retidão, pela qual o indivíduo não contrai débitos para com a lei, portanto é livre da preocupação do dever de pagar. Balanço honesto, no qual as contas do dar e do haver redundam a favor do interessado. Sábio regime de paz, isento de preocupações, oposto ao regime do mundo, que está cheio de lutas, fadigas e preocupações. Economia positiva, construtora de valores, o que leva em direção a Deus. Avançamos, assim, ajudados pela corrente da lei, leves e rápidos, em posição reta, de modo a aproximar-nos sempre mais da felicidade, como exige a nossa natureza. Esta é a economia do Evangelho. Se o homem fosse mais inteligente, poderia calcular que o método da justiça é muito mais vantajoso do que o da força, que é pouco seguro e de escassíssimo rendimento, porque carregado de atritos que absorvem meios e desperdiçam energias. Mas com a evolução se chegará a compreender também isto. E quanto à vida, resultaria facilitada substituindo o método do Evangelho àquele do mundo. É fácil imaginar que produtividade imensa se poderia obter do esforço humano, quando fosse dirigido só ao trabalho, em vez de o ser à guerra. Mas para chegar a compreender é necessária uma maturação evolutiva ao alcance da qual se exigem milênios de fatigantes e de dolorosas experiências. A ideia da existência de uma lei não é nova, porém nova a ideia de meter-se a estudá-la para conhecer-lhe o conteúdo e a técnica funcional, aprendendo, assim, a manejá-lo com habilidade, e a calcular os efeitos das próprias ações. Porque o homem ainda não consegue compreender que todos os males que se abatem sobre ele são causados por ele próprio, devido ao seu errôneo comportamento no seio de uma ordem perfeita. É necessário compreender que existimos dentro e como elementos constitutivos de um organismo universal que funciona segundo normas precisas. Daí a necessidade de nos comportarmos com disciplina conforme esta ordem. Acontece, porém, que agimos às avessas, provocando desordens, das quais assim se satura a nossa vida. Ora, um estado de ordem é entendido como positivo, favorável a nós, regurgitante de vida, de bem, de felicidade,
enquanto um estado de desordem é entendido como negativo, inimigo, portador da morte, de mal, de dor. Disto se vê quão erradamente calculamos os nossos assuntos quando praticamos o mal. Fazê-lo andar contra si próprio, é um carregar-se de dores, é um suicídio.